Boa noite, meus irmãos. A palavra que o Senhor tem hoje para o meu e para o seu coração está no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos do 15 a 18, que diz assim: Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo e ensinava-lhes nestes termos: Não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no, porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Senhor vem nos falar através dessa palavra sobre o senhorio dele. Aqui é o Evangelho da purificação do templo. Uma vez por ano acontecia a festa da Páscoa e os judeus de todas as regiões, eles iam até o templo, de Jerusalém sacrificar, expiar os pecados. Então as pessoas vinham de muito distante, então eles não traziam os animais para o sacrifício. Eles traziam as moedas, o dinheiro deles, e faziam essa troca pela moeda do templo para comprar os animais e porque só os sacerdotes podiam sacrificar, eles compravam e o sacerdote sacrificava. E é nesse contexto que Jesus está no templo e vê essa situação. E Jesus entra em confronto com aquela situação. Ele até relembra numa passagem de Isaías, a minha casa não seria chamada casa de oração para todas as nações. E o que Jesus se depara ali é com um grande comércio. As pessoas não estavam fazendo assim, entre aspas, nada de errado, porque eles estavam cumprindo um preceito que foi o próprio Deus que instituiu, que a expiação dos pecados seria pelo sacrifício de um animal. Só que aquilo ali virou uma proporção que os próprios sacerdotes, que viam todo mundo ali, eles, que tinham os animais, que tinham as moedas, vendia a preço exorbitante, aquilo virou um comércio, o pessoal vindo, trazendo os animais, vendendo, sacrificando. E Jesus viu tudo, menos a casa do Senhor sendo usada para aquilo que ela foi construída. Porque não recebia só os judeus, ela recebia... era aberta para todos os povos, para os gentis, para todos aqueles povos orarem. E Jesus se depara com aquela situação. E hoje o Senhor também vem nos falar através dessa palavra qual o lugar que Deus ocupa na nossa vida, na nossa história, Nós acabamos de passar também pela nossa Páscoa agora, nas nossas comemorações. Nós realizamos e praticamos os nossos preceitos. Quarta-feira foi a Via Sacra, quinta-feira lava-pés, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo foi o domingo de Páscoa, E é maravilhoso que nós possamos viver esses momentos, porque os preceitos servem para fazer memória daquilo que Jesus viveu. Só que a gente não pode, Deus não quer que a gente pare nos preceitos, Aquele povo, ele chegou só para cumprir. É como se o que Jesus também se revolta é aquela forma de tratar Deus como mercadoria. Eu sei que eu tenho que comprar, eu dou para o sacerdote matar e meus pecados são expiados. E muitas das vezes a gente também tem essa atitude com Deus. Hoje nós sabemos que Jesus foi o sacrifício perfeito, não precisamos mais sacrificar. Jesus se sacrificou, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, tomou sobre ele todas as nossas dores, nossos pecados, trouxe a salvação no mundo. Então Jesus é o sacrifício perfeito. Hoje nós sabemos que nós somos esse templo e morada do Espírito Santo. Nós somos essa casa que Deus quer habitar em nós. Deus não quer um relacionamento conosco como infelizmente os nossos antepassados tiveram, Que às vezes a gente na correria do dia a dia, a gente leva uma vida mecanizada. Eles estavam fazendo, vou cumprir o meu preceito, mas Deus queria mais deles. O cumprimento do preceito não pode passar só
para você cumprir tabela. Eu vou à missa, estou missada. Eu me confessei, estou perdoada. Eu rezei meu terço, Nossa Senhora vai olhar por mim, né? Eu fiz todas as minhas novenas, pronto, acabou. Deus quer essa intimidade de Pai. Deus quer habitar no nosso coração. Ele quer ter o senhorio nas nossas vidas. Ele quer que nós cheguemos a Ele do jeito que nós estamos, né? A igreja dele, que nós também temos que zelar. Nós somos o templo humano, mas o templo físico de Deus nós temos que zelar. A André até falou, e eu estava estudando isso, e Deus colocou essa emoção no meu coração também. Nós aqui temos que ser a imagem de Jesus para aqueles que vêm, porque muitas das vezes um irmão vem na igreja e ele acaba se aborrecendo aqui ou se deparando com situações que ele nunca mais vai voltar. Nós não podemos ser essa pedra de tropeço, né? Mas Jesus é vivo aqui com carinho, com acolhimento, mostrando para o outro que ele pode vir do jeito que ele está, porque Deus é o Pai das misericórdias. Ele nos recebe do jeito que a gente está, todo sujo, cheio de pecado, mas é na presença dele que a gente vai se modificando, porque sem a presença dele a gente não vai conseguir. Mas a gente só consegue ter esse discernimento com essa intimidade, colocando Deus. E a gente, para colocar Deus e ter essa intimidade, a gente precisa de coisas simples. A oração, essa oração pessoal com Ele, a adoração. A gente viveu um momento maravilhoso na sexta-feira aqui, a alegria do Jesus morto, mas já ressuscitado, porque Jesus vive e Ele transbordou os nossos corações, que a gente está vivendo ainda hoje, porque a gente está vivendo a Páscoa do Senhor, as oitavas de Páscoa, né? Então, a gente tem que ser esse Cristo vivo aqui habitando no meio desse templo que é casa do Senhor, zelar por isso, né? Isso é um zelo. A gente tratar o outro bem é zelar pelas coisas do Senhor. Aquelas pessoas ali também, naquela época, aqueles judeus, eles também não tiveram nem o discernimento de falar, vem cá, tem alguma coisa errada. Isso aqui não está certo, essas mercadorias, porque a gente vive, imagina hoje que é um mundo tão globalizado, que é tudo rápido, WhatsApp, e-mail, vídeo, não sei o quê, que às vezes a gente perde o zelo com as coisas de Deus sem perceber. E Deus hoje, Ele vem nos falar, porque são nos detalhes que Deus age, né? Então, a gente precisa ter esse encontro pessoal com Cristo, né? Aquele primeiro amor de sempre, através da nossa oração, através da nossa escuta. Deus vem falando muito para nós durante todo o ano passado, esse ano, que nós precisamos ouvi-lo e escutá-lo. E o escutar a Deus, nós precisamos silenciar o nosso coração. A gente precisa saber discernir o que é a voz do mundo, o que é a voz de Deus. E para isso a gente tem que ter essa intimidade que Ele vem querer hoje de nós. E ouvir aquilo que Ele quer tem que passar pela obediência, obedecer depois de escutar, entender aquilo que Deus quer da gente e a gente obedecê-lo. E obedecer é muito difícil. Nós fomos filhos, nós fomos crianças, nós fomos adolescentes e para Deus nós somos crianças ainda. E Ele sabe da nossa dificuldade de obedecer, mas a gente tem que pedir a Deus esse dom da obediência, de fazer aquilo que Ele quer, né? Porque fazer o que Deus quer não é fácil. Muitas das vezes vai na contramão de tudo aquilo que a gente quer. Então, meus irmãos, que nessa noite, essa palavra, né, que veio falar da Páscoa, a gente também passou por essa Páscoa, a gente teve os nossos preceitos, os preceitos são maravilhosos, foi o próprio Deus que instituiu. Jesus confirma no dia que Ele pede fazer isso em memória de mim, que ele institui a Eucaristia, que nós temos que fazer memória para que o mundo relembre e lembre o tempo todo o sacrifício que Jesus fez para nos salvar, para trazer a salvação, mas que nós não podemos parar por aí, nós temos que ultrapassar, né, passar por isso e tendo cada vez mais, que isso nos sirva para sermos mais íntimos de Deus, né? Eu muitas vezes me questiono e gosto de me questionar e falar mesmo, falar sobre o serviço, porque nós que estamos aqui como núcleo, muitas das vezes a gente vem para pregar, outros para dirigir, para tocar, para servir na acolhida, e às vezes eu falo, Senhor, que o meu serviço não seja somente um cumprimento de preceitos, porque se eu venho aqui só pregar para vocês e essa palavra não sirva primeiro para mim, para edificar, para eu mudar, para ter uma verdadeira mudança em mim, eu só estou cumprindo um preceito, porque a palavra de Deus primeiro tem que servir para mim que estou ouvindo e ter uma verdadeira mudança em mim de comportamento, né? Então é isso que eu peço todos os dias a Deus, e peço, meus irmãos, que vocês possam
ler essa palavra, meditar essa palavra, pedir a Deus aquilo que, algum momento, alguma coisinha, o que está faltando para se achegar mais à presença dEle, pedir a Deus esse ouvido aberto a ouvir aquilo que Ele quer, colocar Ele no centro da vida, né, e do seu propósito de vida, e obedecer a Deus, pedir o dom da obediência. Peçamos que o Espírito Santo nos ajude a ter esse dom de obedecer a Deus. Amém?